Nós vamos abrir a nossa Bíblia neste momento em dois livros, Mateus e Lucas. Glória a Jesus. O texto no livro de Mateus, versículo 27 do capítulo 24, diz assim: Mateus 24, 27: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pode repetir? Lucas 17. Lucas 17. Versículo 26. Os que encontraram, diga amém. Está escrito assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Podem repetir? Amado e poderoso Deus, nós estamos reunidos nesta noite na Tua presença, e nesta hora eu convido o Teu Espírito a mover os meus lábios na transmissão desta palavra. Senhor, que esta palavra possa adentrar profundamente nos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja, ó Deus, temor, que haja, meu Pai, um coração transformado. Em nome de Jesus, eu te peço, e toda a igreja confirma dizendo amém. Antes de se assentar, dê um abraço no seu irmão, diga para ele: olha, Jesus te ama e eu também. Pode assentar, por favor. Eu quero chamar a sua atenção. Hoje nós temos alguns textos, alguns versículos, por isso fica com a sua Bíblia pronta aí para a gente ler. A qualquer momento nós vamos estar lendo vários versículos. O tema da minha palavra hoje, eu vou falar sobre arrebatamento, mas o tema é: qual a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda? Qual é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? Qual é o tema mesmo? Aleluia. Eu acredito particularmente que nós estamos vivendo os últimos segundos do relógio de Deus. Quem crê pode dizer amém. Se você crê, pode levantar uma das suas mãos. Amém. Nem muitos acreditam, mas eu acredito, amém, que nós estamos vivendo os últimos minutos da era da graça. Cada dia que se passa, mais próximo fica a vinda de Jesus. Então, vamos lá. O tema do meu sermão hoje é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. A vinda de Jesus, vocês sabem, eu já preguei, vocês já ouviram muito, vocês já leram. E a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é como um relâmpago. Vai ser tudo muito rápido. As pessoas desaparecerão em questão de segundo. Amém? Em questão de... Preste bem atenção. Os escolhidos para o arrebatamento, eles podem estar viajando, eles podem estar em casa, trabalhando, em qualquer lugar onde ele estiver, ele será tomado, ele desaparecerá, ele será levado para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Lucas diz isso. Será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, trabalhavam, casavam, muitos prostituíam, outros adulteravam, se divertiam à vontade, até que de repente as nuvens claras se escureceram. O tempo mudou rapidamente e a chuva começou a cair sem parar. Uma chuva chamada dilúvio. Veio e levou a todos, escapando apenas Noé e a sua família. Qual é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? A resposta é: o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são frequentemente confundidas. Muitos acham que é a mesma coisa, e não é. É difícil determinar quando a Bíblia está se referindo ao arrebatamento e à segunda vinda. No entanto, ao estudar as profecias bíblicas do fim dos tempos,
É muito importante poder diferenciar os dois. Posso ouvir um amém? Por isso, prepare para a gente ler. O arrebatamento é quando Jesus Cristo retorna para remover a sua igreja. Ou seja, todos aqueles que estão seguindo ao Senhor neste mundo, fazendo a vontade dele, esses vão com Jesus Cristo, esses serão arrebatados. Por esta razão nós vamos ler, porque eu disse, tem vários versículos. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 14 para a gente começar a interpretar o texto. Abre a tua Bíblia, todos acompanham detalhadamente. Quem entendeu, fala amém. Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao versículo 18. Posso ler? Está escrito assim no verso 14: Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15: Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum antecederemos os que dormem. Versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo, dado a tua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e a ressoada trombeta, ou seja, a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, toda a igreja. Quer dizer, ao ressoar da trombeta, os que morreram servindo ao Senhor serão ressuscitados, ou seja, ressuscitarão. Vão ressuscitar primeiro. Preste bem atenção. Ao ressoar da segunda trombeta, da última trombeta, os que morreram servindo ao Senhor ressuscitarão primeiro, e os vivos que estão seguindo ao Senhor, diga amém, que estão servindo ao Senhor, serão arrebatados e, claro, transformados, e junto com aqueles que ressuscitaram, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Isso vai ser muito rápido, vai ser instantâneo, vai ser num piscar de olhos. Quem está entendendo, fala amém. Amados, é hora de estarmos atentos, é hora de ficarmos atentos. Diga aleluia, diga graças a Deus. Não é mais tempo, preste bem atenção, de se preocupar com coisas materiais. Não é tempo de ficarmos olhando para o defeito um do outro. Não é tempo de estrocar de ministério. Não é tempo de ficar de galho em galho. É tempo de unirmos mais e mais e orarmos e de estar preparado para esse grande acontecimento que está para acontecer a qualquer momento. Posso ouvir um amém? Diga aleluia. Se você perdeu, meu irmão, a alegria, se você perdeu a alegria de viver na sua casa, então você precisa se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, renova a alegria da minha salvação. Se você perdeu a alegria de viver na casa de seus pais, então dobre o seu joelho e diz: Senhor, renova a minha alegria, ou a alegria da minha salvação. Igreja, não é tempo mais de correr para a esquerda ou para a direita. Não é tempo mais de ficar aí batendo, lutando, correndo para conquistar, para conseguir coisas materiais desse mundo. É tempo de ficarmos atentos. Diga aleluia. É tempo de ficar atento, porque a hora já se foi. Jesus está para voltar. Ele voltará a qualquer momento. Por isso nós vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao versículo 54. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao versículo 54 está escrito assim: Isto afirmo, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Versículo 51.
Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Diga aleluia. No arrebatamento, os crentes que já morreram serão ressuscitados, como eu acabei de falar, ou ressuscitarão, juntamente com os crentes que serão transformados, juntos subirão ao encontro do Senhor nos ares. Isto acontecerá, repito, no abrir e fechar de olho. Diga aleluia. O piscar de olho. Você está aqui um bom tempo olhando para mim. Você não percebe quantas vezes você piscou. Quantas vezes você piscou? Isso é muito rápido. A Bíblia diz que ele virá numa velocidade dessa. E quem morreu vai ressuscitar em Cristo. Quem morreu servindo ao Senhor ressuscitará. Amém? E receberá um corpo incorruptível. E nós, se nesse momento estivermos vivos, seremos transformados. O nosso corpo terá um corpo, ou seja, receberemos um corpo imortal. Diga aleluia. As pessoas desaparecerão instantaneamente. Por isso, os pilotos que estiver pilotando, se for cristão, com certeza ele vai desaparecer. Amém? Já imaginou? A não ser que tenha um comandante ou copiloto do lado que quando vê o colega desaparecendo, ele já corre e já toma a direção. Mas se os dois forem cristãos, agora eu pergunto, vai acontecer uma tragédia ou não vai? Vai, é claro, o avião vai cair. Se tiver muitos crentes dentro do avião, vão desaparecer e os demais vão cair. Imagina agora motorista dirigindo o seu ônibus, a sua carreta, o seu automóvel, o seu caminhão pelas estradas ou do centro da cidade. Se for cristão, o que vai acontecer com ele? Vai desaparecer. E vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer coisas terríveis. Quarta-feira, na cela protótipo, o pastor Zé Carlos estava contando que ele teve um sonho nesses dias agora, já no final do mês agora, para esse mês que nós estamos agora, que hoje é dia 7. Ele sonhou que estava indo para a região da Bandeirante, né? Ilha Bandeirante, a rodovia Bandeirante. E ele então, o que viu de carro, ele só via carro parado um por cima do outro, onde que havia batido, mas as estradas estavam tudo paradas, caminhão batido, ônibus batido. E no sonho ele tinha ouvido que Jesus havia arrebatado a igreja. O que eu quero dizer com isso? Que o arrebatamento da igreja está mais próximo do que você está imaginando. Os metroviários que estão pilotando o metrô, é claro que ele está ali na cabine, sendo comandado por alguém que está lá atrás dos computadores. Mas se ele desaparecer, não tem como o cara lá orientar para que ele possa desviar ou frear. E vai ter que desligar. E se não der tempo, vai bater, muita gente vai morrer. Você olha para os maquinistas da mesma forma, os trens vão ficar desgovernados. Os automóveis pelas avenidas e assim por diante. As crianças, eu particularmente acredito que elas serão arrancadas dos braços das mães, onde estiver as crianças inocentes. Não importa onde ele está, onde ele estiver, trabalhando em qualquer lugar, que estiver com o bebê de frente, será arrebatado na sua frente. Num abrir e fechar de olho, a pessoa vai desaparecer. É bíblico, a Bíblia não mente, e é verdade, isso está para acontecer, e quem crê diga aleluia. Isso é arrebatamento, instantaneamente. Agora, veja a diferença do arrebatamento para a segunda vinda. Já a segunda vinda é diferente. Jesus retorna a esta terra após 7 anos. Depois de 7 anos, Jesus retorna para quê? Para derrotar o anticristo e destruir o mal e estabelecer o seu reino milenar. Diga aleluia. A segunda vinda
de Jesus Cristo é descrita em Apocalipse. Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, está escrito assim: vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12: os seus olhos são como chama de fogo, na tua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. No versículo 13: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco puro. Diga aleluia. Versículo 15: saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diga aleluia. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos lá. A diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo é: no arrebatamento, voltando um pouquinho, os crentes vão encontrar com o Senhor nos ares. Na vinda de Cristo, os crentes vão descer com o Senhor à terra. Esse exército que vai vir com Jesus não são os anjos, porque anjo tem asas. São exércitos que vão vir montado em cavalo branco, montado. Jesus na frente, Jesus também não tem asa. Vai vir Jesus e o seu exército. Esse exército que subiu no arrebatamento. Veja bem, no arrebatamento os crentes foram ao encontro do Senhor nos ares. Na vinda de Cristo, os crentes virão com o Senhor em direção da terra. Agora, voltando, no arrebatamento os crentes vão ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, eu acabei de ler. Sabe o que está acontecendo? Eles querem jogar uma tribulação nos céus. Eles querem colocar uma figura de Jesus bem grande de uma vez no céu. Todo olho vai ver, todo mundo vai ver, e vozes vão sair de lá dizendo que é a volta de Jesus. Enganarão muitos. Lá ainda diz assim que nos céus do Japão vai aparecer Buda, no Oriente Médio Maomé e outros lugares assim por diante. Queria enganar milhares na face da terra. Agora eu fiquei pensando quando assisti isso aí, vai pegar algumas igrejas de surpresa, porque eles vão querer crer naquele que está vindo. Eu passo para a igreja detalhadamente. Não espere um Jesus que vai surgir as nuvens aí e gritando: venha, 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 eu sou. Não vá na onda, porque a igreja de Cristo secretamente vai ser tirada dos quatro cantos da terra. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Jesus não vai aparecer e dizer: olha, eu estou aqui. A segunda vinda vai ser sim para os que ficarem na face da terra. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem está entendendo, diga amém. A segunda vinda ocorre depois da grande tribulação. Mateus capítulo 24, abre aí, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 30, está escrito assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão mais fortes. Serão? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com todo o poder e toda a glória. O que quer dizer se lamentarão? Todo o povo olharão para o céu e se lamentarão. Quer dizer, se prantearão, soluçarão, ficarão desesperados, aflitos. Está me entendendo? De pavor, olhando para ele, porque Jesus não vai vir buscá-lo. Jesus vai vir para um julgamento final. Jesus vai vir para prender o anticristo. Então todo olho verá, igreja. Nós não podemos ficar olhando,
se isso aparecer, porque segundo a matéria deles era para ter acontecido em 2013, porque segundo eles já passa de 8 milhões de pessoas no planeta, de 8 bilhões, e estão dizendo que é muita gente na Terra, precisa eliminar muitos, mas antes que eles tentem eliminar, Jesus Cristo tirará a sua igreja da face da terra. Se você crê que vai subir, diga aleluia. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. Preste bem atenção. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós estávamos lendo o capítulo 4. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5. O arrebatamento ocorre antes da tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais uma vez? Mais alto, igreja. Observe este versículo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não passará pela tribulação. Se a igreja passar, olhe para mim, se a igreja passar pela tribulação, então a Bíblia deve riscar este versículo que está escrito aqui, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, e também deve riscar Apocalipse capítulo 3, verso 10. Se a igreja for passar pela grande tribulação, então risca Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, e risca Apocalipse capítulo 3, verso 10, porque a igreja de Cristo não passará. Você acabou de ler, Jesus não destinou a sua igreja para a tribulação, mas Ele virá e tirar antes da ira de Deus e levará a tua igreja para viver com Ele por toda a eternidade. Sabe quem vai passar pela tribulação? Os crentes desviados que não subirem no arrebatamento, porque vão ser muitos que vão ficar, eles que vão ser os primeiros a se lamentarem, eles vão ser os primeiros a chorar e gritar desesperadamente. Quando Jesus arrebatar a igreja, o ímpio não vai chorar, o ímpio não vai ficar desesperado por aí. Quem vai ficar desesperado é quem conhece a palavra e não se preparou para esse dia. Quem está entendendo, fala amém. Então muitos desviados vão ficar para a grande tribulação. O arrebatamento vai ser secreto, instantâneo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Você já leu, mas eu repito. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amado, o arrebatamento é remoção dos crentes da face da terra. Posso ouvir um amém? Agora, a segunda vinda vai ser visível. Repito, o arrebatamento é secreto. A segunda vinda é visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Por favor, abra aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Posso ler? Está escrito assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Todo olho verá. A segunda vinda todos vão ver. O arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Por isso que ele manda a gente guardar essa esperança. Lá em Tito capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: guardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Que nós temos que guardar essa esperança, crendo que Ele pode voltar a qualquer momento. Versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Igreja, nós temos que ficar atentos. Olha para o seu irmão e fala: amado, temos que ficar atentos. Porque é importante manter o arrebatamento, amém? E a segunda vinda caracterizada. Por quê? Se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, os crentes teriam que passar pela grande tribulação. É como eu disse, aí teria que riscar Tessalonicenses 5, 9, teria que riscar Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Segundo,
Se o arrebatamento e a segunda vinda são o mesmo evento, então o retorno de Cristo não é iminente, como a própria Bíblia diz. 3. Ao descrever o período da grande tribulação, ou seja, da tribulação, lá em Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, se você ler todo esse trecho, são vários capítulos, olha, do capítulo 6 ao capítulo 19, você pode estudar e ver que do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19 é o período da grande tribulação. E nesse período não se ouve uma palavra à igreja, porque a igreja não está nessa época. A igreja antes já foi tirada e levada para o reino de Deus. Se você ler Apocalipse, então leia de 6, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 até o capítulo 19. Você não vai encontrar nenhuma palavra, nenhuma menção a respeito da igreja, porque a igreja já foi levada antes. Diga aleluia. Sabe o que vai acontecer nessa época? É o que Jeremias capítulo 30, verso 7 diz. Lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7 está escrito assim: está chegando o dia horrível, nenhum outro dia pode ser comparado a ele. Isto é para os descendentes de Jacó. Será, na verdade, um tempo de aflição, mas eles serão salvos. Israel, os judeus, vai ser um tempo de sufoco para eles, tribulação, mas a Bíblia diz que o Senhor livrará eles. Então nesta época Deus vai estar olhando para eles e Deus vai livrá-los, porque eles vão se converter nesse tempo. É nesse tempo que eles vão acreditar, é nesse tempo que eles vão abrir os olhos. Não se trata de igreja, porque a igreja já foi arrebatada antes. A igreja já foi levada antes. Digam aleluia. Deus vai voltar nessa época a sua atenção principal para a nação de Israel. Se você quiser ver, observar com mais detalhe em sua casa, você pode observar Romanos capítulo 11, versículo 17 ao versículo 31. Fala detalhadamente sobre isso. Quem está entendendo, diga amém. Diga aleluia. Preste bem atenção, igreja. Jesus, ele virá arrebatar a sua igreja. Depois de 7 anos, ele virá para todo olho ver. Todo olho vai ver. Eu não quero estar aqui nessa época para ver. Eu batalho para mim ir antes. Não quero jamais ver, porque será ira de Deus sobre os que habitam sobre a face da terra. O tempo da igreja é agora. O nosso tempo é hoje. O nosso tempo é agora. Nós temos que parar de ser criança, nós temos que parar de ser menino, nós temos que olhar para a Bíblia e encarar a realidade e a verdade que Deus está mostrando nesses últimos dias. É um tal de chorar, é um tal de correr para aqui, para lá, desesperado, correndo, preocupando com coisas materiais deste mundo. Vamos olhar, é tempo de unirmos, é tempo de estar junto na nossa casa, servindo ao Senhor, ganhando almas, evangelizando aqueles que estão morrendo sem Deus. Jesus breve virá. Diga aleluia. Jesus breve virá. O arrebatamento e a segunda vida são semelhantes, mas eventos separados. Os dois envolvem o retorno de Jesus. Os dois são eventos do fim dos tempos. É importante reconhecer as diferenças. Digam amém. A segunda vinda é o retorno de Cristo à terra para dar um final no período da grande tribulação e derrotar o anticristo e acabar com o império mundial diabólico. Jesus virá para isso. E se você crê no que eu estou falando, se você for arrebatado, como eu estou falando aqui a palavra, nesse dia que Cristo vier, você também estará vindo com ele montado no seu cavalo branco, vindo para pelejar. Não se preocupe, porque o Rei dos Reis está diante de você, o Todo-Poderoso está diante de você, e além disso o teu corpo é um corpo incorruptível, você receberá um corpo imortal, você vai vir com o Deus Todo-Poderoso nas nuvens dos céus. Esse dia vai acontecer. Diga aleluia. Amada, a qualquer momento milhares vão desaparecer. Muitos que não levam a sua vida cristã a séria, muitos que estão aí de galho em galho vão sofrer porque não têm uma identidade. Vão sofrer, vão passar por momentos difíceis. E muitos que estão sonhando ultimamente. Quando eu falo de sonho, eu me lembro agora do próprio Zé Carlos. Ele falou que a mulher dele, há 7 dias atrás, teve um sonho. A Fátima, ela levantou e contou para ele que ela estava dormindo, e ela então sonhou que Jesus chegou nas nuvens, olhou para ela e disse: Fátima, levanta-se, põe de pé e comece a orar, porque eu estou voltando. Aí ela olhou novamente e a voz disse para ela olhava aquele homem nas nuvens dizendo: levanta e se põe de pé,
porque eu estou voltando. Aí ela disse, deixa eu me ver o seu rosto. Ele disse, não há tempo, me busque rápido porque eu estou voltando. E ela acordou e ficou ali nos pés da cama, contando para o seu marido e com lágrimas nos olhos. Porque eu mesmo também tive vários sonhos. E um dos sonhos que eu tive, eu estava com a minha esposa dirigindo, indo para a igreja, que eu ia pregar. Eu tenho que pregar. De repente eu percebi o carro estava nas nuvens. E eu olhei e vi que o carro, eu estava dirigindo e o carro virando do lado. E eu olhava na terra e eu falei, bem, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Ela olhou e viu, meu Deus, nós estamos sendo arrebatados. Aí eu vi naquele sonho, ônibus batendo nos postes, carro batendo nos outros, fio elétrico caindo em cima dos carros, pegando fogo, pessoas morrendo, uma confusão no planeta inteiro. Eu acordei suado, olhando para aquilo e disse, meu Deus, o Senhor está avisando o seu povo que Ele está voltando. Ele está mostrando em sonho, não é só o Paulo Antônio, não é só A e B, porque daqui da igreja várias pessoas já teve sonhos com o arrebatamento, com a volta de Cristo. Mas se você pesquisar em outros lugares, vocês vão ver que é no mundo inteiro. Eu fiz uma pesquisa na internet para me ver, que vou ver que alguém está sonhando, sou eu que estou sonhando. Eu vi pessoas sonhando em várias partes do mundo, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá na Europa, em vários lugares sonhando com a volta de Jesus. E cada vez que eles falam, cada vez que eles anunciam, cada vez que eles testemunham, está falando para você abrir os olhos e ficar atento, atento, atento. O arrebatamento vai acontecer. Eu não sei que dia, não sei que hora, mas eu quero dizer a você, se você tem ouvido para ouvir, ouça a palavra de Deus. Ele está vindo. Se você crer, fique de pé e aplauda o nome dele. Pode aplaudir o nome dele. Tiricanta, rapaz. Igreja, acorda. É tempo de acordar. Por favor, tempo de acordar. Desperta, desperta. Busque mais. Esquenta as coisas materiais. Por favor, abre os olhos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, muitos vão ser tirados do planeta Terra. E alguns de vocês, se por acaso não for, vocês vão dizer assim, bem que ele falou, eu não levei a sério, por isso eu fiquei. Mas Deus me ajuda que ninguém aqui fique. Deus ajuda que vocês também vão morar, porque eu tenho orado por vocês às madrugadas, eu tenho apresentado vocês diante de Deus. Pai, sou pastor deles e eu tenho que falar isso, e eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua unção. E o Senhor fala no meu coração, fala isso, 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 e eu estou falando isso para você despertar. Existem pecados ocultos, pessoas que estão escondendo, mas Deus vai colocar as claras do que está escondido. Deus vai mostrar a você que Ele é Deus, e se você está vivendo uma vida de pecado escondido, Deus vai revelar. Você pode ficar para trás. Por esta razão, abra os seus olhos e se torne um cristão de verdade. É tempo de evangelizar, é tempo de interceder, é tempo de orar e é tempo de buscar. Se você crê, diga um aleluia mais forte. Levanta as duas mãos para o alto, bem alto, e fala: Jesus, Jesus, eu sou propriedade do Senhor. Me ajuda a caminhar nesses últimos dias que antecedem o seu retorno. Senhor, me dê força, me ajude a vigiar mais, estar atento, porque o Senhor vai voltar e eu não quero ficar. Agora você vai colocar a mão ao altura do seu coração e nós vamos orar. Nós vamos